Mas Davi insistiu. E Deus vê no sentimento de Davi um desejo maravilhoso de estar com Deus. Lembre-se que Davi já tinha um lugar, um ambiente chamado Tabernáculo de Davi, fala aqui no Antigo Testamento. Anteriormente, havia o Tabernáculo de Israel, né, que foi o que o povo edificou no deserto, ordenado pelo Senhor a Moisés, mas também tinha a tenda de Moisés. Quando Moisés e o povo vão em direção à terra prometida, e entram na terra prometida, Josué, ele separa uma porção de terra, uma cidade de adoração chamada Siló, que, se você se lembrar, é onde acontece, por exemplo, né, o milagre da fertilização, né, do corpo, do organismo de Ana, quando Ana vai diante do Senhor, né, quando o sacerdote Eli conversa com Ana, e a Bíblia fala que Ana subiu a Siló, ou seja, era um local de adoração, que não era um templo. Mais tarde é que Davi deseja transformar o chamado Tabernáculo de Davi em templo, e ele insiste tanto que ele falou: Senhor, eu posso não edificar para o Senhor. Por que o Senhor havia falado para Davi que ele não poderia? Exatamente por causa da guerra. Porque havia sangue nas mãos de Davi. E não bastasse só isso, mas havia sangue de um crime que Davi colocou, né, o marido de Betseba para estar à frente da batalha, para morrer e, entre aspas, Davi pudesse ficar com uma viúva e não pudesse estar cometendo adultério, porque o adultério na antiguidade era uma questão, eu já falei isso para você em relação a Abraão e Isaac, né? Era melhor matar o marido do que cometer adultério. Então a morte do marido era menos importante do que o próprio adultério em si. No tempo de Davi a mesma coisa. Então por isso que Davi manda matar o marido de Betseba, exatamente para não ser confundido a relação dele com Betseba como uma relação de adultério, de cobiça, porque são os mandamentos dos 10 mandamentos, são mandamentos específicos. Cobiça é o 10º mandamento, né, que fala sobre cobiçar a mulher do outro, cobiçar os bens do outro e tal, e fala também sobre adultério. Então você percebe que Davi, dentro de toda essa realidade humana, Davi tinha um sentimento muito grande em relação ao templo. E aí ele fala: Senhor, eu posso não construir, mas que eu vou ajuntar para o meu filho construir, eu vou. E realmente Davi faz isso. Claro que o Senhor, se percebe num primeiro momento que o Senhor resiste à ideia, não obstante o Senhor ser onisciente, onipotente e onipresente e eterno, mas ele é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que entende o coração. Então Davi queria de todo jeito fazer um templo. E o Senhor vê isso em Davi como uma qualidade maravilhosa. Quando você vê isso, aí você vai falar: poxa, mas só são 2 versículos são só 2 versículos de Mateus 24, né, falando sobre o templo. Mas eu preciso falar com você, e a gente precisa pensar sobre o templo exatamente na sua constituição. Porque senão eu não vou entender. E as pessoas falam sobre o templo de uma maneira ou desprezível, desprezando a construção em si, que realmente não quer dizer nada, é só uma construção, é só uma alvenaria, claro. Mas eu preciso entender a origem, lembra que eu falo para você sempre? Porque quando eu entendo a origem, eu entendo o resultado. Eu entendo o porquê dessa consequência toda extrema de destruição do templo. Veja só o que diz assim no Salmo 27. A gente já passou pelo Salmo 27 um dia, é um salmo maravilhoso que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então perceba a relação de Davi com Deus, que havia sido transposto, né? Todas as questões humanas, fosse de guerra, fosse de necessidade, fosse de intriga, fosse de conflitos armados, fosse de confrontos e afrontas. Davi já havia suplantado todos esses limites humanos e a sua relação com Deus permanecia cada vez mais profunda. Veja o que acontece, no que vai desembocar essa relação pessoal de Davi com Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aqui fala no versículo 13, e creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Então, Davi coloca, claro que eu não vou falar sobre o salmo em si, que ele é maravilhoso, ele é rico, mas a Bíblia fala aqui que o melhor lugar para Davi era estar na presença de Deus. Então a casa, chamada Templo do Senhor, seria na verdade edificada para quê? Para que houvesse um encontro, né? De maneira muito lúdica, muito sincera. Você acha que Jesus, aquilo que Jesus havia proferido para a mulher samaritana, Davi já não vivia todos os dias da sua vida? Davi foi um dos homens mais perseguidos da palavra de Deus. Ele foi o homem tão perseguido que talvez não tenha ficado menos de um mês sem perseguição, fosse dos seus opositores, fosse dos inimigos filisteus, fosse da própria casa do Senhor, do próprio povo do Senhor, como Saul e outros, fosse da própria família, como o próprio Absalão. Então nem sempre Davi poderia estar no templo do Senhor. E na maioria das vezes Davi não estava. Então aquilo que Jesus fala, mulher samaritana, já era uma prática de Davi há 1000 anos antes. Quando ele fala para a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, né? Ele fala o seguinte: haverão dias, né, que não se falará o Senhor está ali, ou o Senhor está aqui em Jerusalém, ou o Senhor está ali próximo do poço de Jacó, ou da sepultura de Jacó. Né? Porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas Davi queria um lugar. Davi tinha necessidade de um lugar. Como nós todos entendemos que necessitamos desse lugar dentro da nossa limitação humana. Isso não é ruim, não é pecado. Quando nós nos encontramos naquele lugar, e diz a palavra do Senhor: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, um lugar onde eu sei que eu estarei escondido à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Depois diz assim: no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, porque eu sei que não apenas eu serei protegido e preservado, mas haverá um acolhimento, haverá uma ação proativa do meu Senhor, do meu Deus. Eu estou rindo porque a Mara está falando assim, atrasada demais. Então, haverá nesse lugar realmente uma ação pessoal,
orgânica do meu Deus a respeito de mim. A Bíblia fala no recôndito do seu tabernáculo. Depois diz assim: elevar-me-á sobre uma rocha, e agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Ele sai de um ambiente geograficamente, territorialmente, né, estabelecido, e ele vai para um outro ambiente. E diz aqui: e agora elevar-me-á sobre uma rocha, será exaltada a minha cabeça. Então ele me colocará sobre uma rocha e será exaltada a minha cabeça. Por quê? Porque ele terá na sua relação com Deus um destaque. Por causa dele? Não, mas por causa da rocha que o elevará. Quem é essa rocha? Já sabemos, é a rocha eterna, é a pedra principal, é Jesus Cristo. E diz aqui: acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então o sentimento de Davi em querer edificar uma casa para o Senhor era tão somente um local que poderia ser, né, separado, consagrado, para que houvesse ali uma relação, um encontro do homem com Deus, um ponto de encontro. E esse ponto de encontro seria chamado de templo. Então veja só o sentimento, e lógico que esse sentimento depois se expressará em Salomão, quando Salomão edifica o templo, né? Salomão edifica o templo, e depois esse templo é destruído na invasão dos caldeus, dos assírios primeiro, depois caldeus, e aí o babilônico, né, Nabucodonosor, com todo o seu reino, destrói, dizima aquele povo, e principalmente o templo. Templo esse que mais tarde é autorizado já no Império Medo-Persa, dos dominadores, né, do povo de Israel, do povo judeu, que autoriza o povo voltar, uma pequena porção, porque o povo é que não quis voltar. O povo foi liberado para voltar, mas não quis voltar. Uma pequena parte, uma pequena porcentagem que voltou. Junto com esse povo voltaram Esdras e Neemias. E aí Esdras fica com a reconstrução do templo e Neemias fica com a reconstrução dos muros. Esse templo mais tarde é destruído novamente, na chamada Guerra dos Macabeus, quando já um homem chamado... esqueci o nome dele agora. Estefânio, né? Ele foi até ali e destruiu e fez os judeus comerem carne de porco, fezes de porco, né? Que eram malditos dentro do templo, e ali ele se assentou no trono, no templo, e também fez as suas práticas de orgias, uma série de coisas, e aí houve uma grande matança. Só num dia, dizem que ele chegou a abater mais de 10 mil homens judeus, né? E depois, dizem que ele chegou a abater, num pequeno espaço de tempo, mais de 100 mil judeus, fora todas as mulheres, uma boa parte delas que foram violentadas, se não mortas, violentadas, estupradas. Então, você tem toda essa situação. E aí vem Herodes, 40, 50 anos antes de Cristo, e começa a reconstruir o templo. Esse templo, no tempo de Herodes, na reconstrução, Herodes fez de uma maneira suntuosa, maravilhosa. Era de mármore, a maioria das paredes, e era um mármore brilhante, um mármore lustrado, um mármore que brilhava muito. Não bastasse isso, essas paredes de mármore eram cobertas internamente por placas de ouro, placas, né, que revestiam esse mármore, que eram colocadas sobrepostas sobre o mármore,
principalmente na área interna, e que eram placas de 12 metros por 3 metros, toda revestida de ouro. Então era um templo maravilhoso. Alguém disse, historiadores dizem, alguns deles, que era, ainda no tempo de Herodes o Grande, ainda era a maior construção, a maior edificação em termos de suntuosidade, em termos de preciosidade, de beleza arquitetônica, era a maior construção do mundo, ainda na época de Herodes. Então, quando Jesus vai com os seus discípulos, e os seus discípulos começam a contemplar aquele templo, não é uma coisinha pequena, não é apenas uma conjuntura de pedra. As pedras eram ricamente lapidadas por artífices do mais alto nível de toda a região, de toda a geração daquela época. E eles manipulavam aquelas rochas, aquelas pedras, de uma maneira tão delicada, que eram grandes rochas, que elas se aceitavam às outras, que não precisava de nada, apenas o peso delas sobrepostas e fechadas, né? Porque a impressão que dá na construção, pelo menos quando nós pensamos, que a pedra principal é colocada embaixo. Não. Nessas construções, a pedra principal é colocada na parte de cima. Quando fecha os arcos, e essa pedra principal, ela é como um quebra-cabeças. Toda a estrutura, né, arquitetônica de construção, de engenharia, né, civil, vamos chamar assim, ela é feita em cima de uma pedra principal. Essa pedra principal ela não era lapidada. Tanto é que quando você olha nas construções antigas, principalmente dessa região, desse período, você percebe que essa pedra principal ela tem uma aparência diferente. Por quê? Porque ela não é lapidada, mas ela como é que fala? Forçada. Se constrói tudo e depois essa pedra principal é colocada por último, geralmente na ponta do arco. Porque os arcos eram uma maneira da engenharia da época para amarrar toda a construção para que não houvesse, havendo abalo, aquela região tinha alguns tipos de abalos de vez em quando, então se fazia já para que, havendo abalo, não houvesse qualquer tipo de fragilização daquela construção. Então a pedra era colocada forçada, batida, martelada, e que ela selava toda a construção, que era uma pedra só. Então, só para a gente entender que quando Jesus está falando do templo, ele não está falando de qualquer coisa. Ainda que fosse um templo reconstruído, mas era um templo muito, mas muito suntuoso, muito grande, muito especial, cheio de cômodos, pé direito altíssimo, maravilhoso. Mas é aquilo que diz, qual era o texto? Eu esqueci do texto agora, que eu não marquei. É Jeremias. Jeremias, capítulo 7. E a palavra do Senhor fala aqui de que o povo, na época de Jeremias, mas também de maneira profética, diz o seguinte: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor. Todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo,
se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Então, Jeremias fala muito mais a respeito do templo. Por quê? Porque o templo era para o povo como se fosse um amuleto, um talismã. Ó, tem o templo, então estamos bem com Deus. E Deus está falando em absoluto. Por quê? Porque não havia o sentimento de Davi, lembram-se da história? Não havia o sentimento de Salomão a respeito do templo. Então não passava de uma construção. E que realmente não passava mesmo. Pelo contrário, se utilizava do templo para os seus próprios benefícios, como sacerdotes, os chefes das sinagogas e tudo aquilo que a gente já viu e já conversou. Então, o que é o templo para nós? O templo para nós é a nossa vida. Porque hoje a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E por que a nossa vida? Porque nós achamos que, por causa de práticas, por causa de uma, vamos chamar, pseudo-religiosidade, nós estejamos, vamos dizer, alimentando a nossa relação com Deus e não estamos. Então, o que o Senhor Jesus está falando sobre o templo é o que o Senhor Jesus está falando sobre nós. Havendo a destruição do templo, ou seja, aos olhos humanos, quando nós morrermos, o que ficará do templo? Como seremos reedificados como templo do Senhor? E nós somos esse templo, ipsis literis, né? Que temos um organismo, que temos uma mente, uma consciência, que temos todo um maquinário maravilhoso, especial, perfeito, sangue, membros, músculos, articulações. Mas o que será de tudo isso? Então é o próprio Senhor Jesus falando sobre nós e nos alertando e nos exortando. Aqui nós vamos começar a entrar no sermão profético de Jesus. Lembre-se, a Bíblia fala muito mais e profetiza muito mais a respeito da segunda vinda do Senhor do que da primeira vinda. É mais da metade, né? Vamos dizer, desculpe, a primeira vinda é metade do que o Senhor fala sobre a sua segunda vinda. Pelo menos, é mais do que 100% acima. E tudo isso é falado só da segunda vinda de Jesus. Por quê? Qual a preocupação do Senhor Jesus? É por mim e por você. De a quantas andam a nossa relação com Deus e se realmente a nossa relação com Deus ela está no nível pessoal como era a relação de Davi com o Senhor. O que mais eu quero é estar na casa do meu Pai. O que eu mais quero é estar no ambiente dos seus santuários. O que eu mais quero é estar protegido e preservado no recôndito, né, como ele diz na palavra, no recôndito do seu tabernáculo. Essa é a minha vida. Nenhum lugar há melhor do que esse. Então é exatamente isso que fez a diferença. E é por causa disso que esse templo aqui foi reconstruído. Mas ele perdeu a razão de ser. Ele caducou. Por quê? Porque Jesus está o quê? Profetizando a sua própria destruição, porque perdeu a razão. Aquilo que era o fruto de uma relação de um povo de Deus para com o seu Deus, com o tempo foi perdendo valor. Que é exatamente o que acontece com as igrejas hoje, infelizmente. Eu não estou falando com alegria, estou falando com tristeza. Por quê? Porque é exatamente o que acontece hoje. Está perdendo a razão de ser.
na sua origem, era maravilhoso? Era, com certeza. Maravilhoso. Muito especial. Mas foi perdendo a sua verdadeira utilidade, no sentido da relação do homem para com o seu Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus responde à mulher samaritana. Haverão dias que não falarão Deus está ali ou acolá, porque importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, eu sou o templo. Hoje eu e você somos a igreja, né? Onde o Senhor se propõe a habitar na sua triunidade, na sua unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da